Eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana Lúcia Valadares. Ela vai falar um pouco para a gente sobre envelhecimento das mulheres com qualidade de vida, sobre climatério, menopausa, saúde menstrual e prevenção dos cânceres de mama e colo do útero. A doutora Ana Lúcia Valadares vai dispor de 20 minutos para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Me sinto extremamente honrada de estar aqui com vocês e agradeço imensamente o convite. Bom, nós vamos falar, então, das questões da saúde feminina, né, da menopausa e do envelhecimento. Vou falar um pouco da mulher madura no século XXI, depois das mudanças hormonais. Você pode passar o slide. E as alterações de saúde, a obesidade e os cuidados e tratamento e as nossas conclusões. Próximo slide. Com o aumento da longevidade, as mulheres vão passar pelo menos 1/3 de suas vidas depois da menopausa. E como que é essa mulher agora do século XXI? Porque no século XX, no início do século XX, ela mal passava pela menopausa, porque ela vivia por volta de 50 anos. Então, não existiam as questões da menopausa. Doutora, deixa eu só interromper um pouquinho para a gente captar melhor sua voz. Tá. Pode falar mais pertinho do microfone. Tá bom, obrigada. Bem pertinho. Bom, e como que é essa mulher? A nossa mulher atual, que passa por essa fase, ela não está preocupada com as expectativas que a sociedade tem de como ela deve vivenciar as suas necessidades. Elas rejeitam também um pensamento de que os melhores anos já passaram. Elas pensam, muitas vezes, eu lido com mulheres nessa faixa etária, elas estão querendo viver intensamente esse período. No entanto, elas têm que gerenciar inúmeros papéis e também têm que enfrentar mudanças, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista relacional. E, com isso, nós temos as mudanças biológicas, que seriam as mudanças hormonais e as mudanças inerentes ao processo do envelhecimento e as alterações clínicas que podem existir nessa fase. Próximo. O que seriam as mudanças biológicas? A principal mudança biológica é a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa ela ocorre entre os 45 e os 55 anos, e ela é diagnosticada retroativamente quando a mulher ficou 1 ano ou mais sem menstruar. Ela pode vir de forma natural, mas também pode acontecer, por exemplo, no caso daquelas pacientes que fazem a retirada dos ovários ou também que são submetidas à quimioterapia e à radioterapia, e nessas a menopausa é abrupta e a sintomatologia é terrível. Nas mulheres com processo natural, o que acontece? Alguns anos antes da última menstruação, elas vão apresentar alterações, e isso acontece por causa da flutuação hormonal ovariana. Próximo. Peraí. Aqui, né? Deixa eu ver. Então, quais que seriam os sintomas que são decorrentes da diminuição da produção dos estrogênios? Nós vamos ter sintomas do sistema nervoso central, que são as ondas de calor, a irritabilidade, o nervosismo, a insônia, né? E as alterações sexuais também podem ocorrer, diminuição da libido. Vamos ter também alterações cutâneas e capilares, vamos ter alterações metabólicas, a mulher tem um aumento do peso na transição para a menopausa de 2 a 3 quilos e tem também
a parte metabólica alterada. Temos também os problemas nas articulações, no sistema urogenital, então, secura vaginal, incontinência urinária, urgência urinária, prurido, isso tudo faz parte, então, do processo das alterações hormonais. E o que acontece? Mais de 90% das mulheres, isso em pesquisa na América Latina, elas apresentam sintomas, que são os sintomas devidos, então, a essa diminuição da produção hormonal. Próximo. Um quarto das mulheres latino-americanas, elas apresentam sintomas graves, graves e que afetam e muito a sua qualidade de vida. Então, isso pode ser até um número bem maior, porque muitas mulheres não procuram ajuda médica nessa fase da vida. E esses sintomas, eles podem interferir tanto no trabalho, existe um absenteísmo maior, interfere nos relacionamentos, na vida social e no desempenho profissional, porque na transição para a menopausa é muito relatado, são relatados os problemas cognitivos. E qual que seria o tratamento dos sintomas climatéricos? O tratamento que a gente considera padrão ouro é a terapia de reposição hormonal. Como que é feita essa terapia? Ela é feita com estrogênio isolado, no caso das mulheres que não têm útero, e estrogênio e progestogênio, no caso das mulheres que têm útero. Mas pode ser usado também o estrogênio vaginal, os hidratantes, os lubrificantes, e nas mulheres que não podem utilizar hormônios, então, nós podemos lançar mão de antidepressivos em baixa dosagem ou da gabapentina e também das questões do tratamento da saúde óssea. Então, o que acontece? Na menopausa, nós temos os sintomas que aparecem durante o período e que os sintomas vasomotores, em torno de 2 a 3 anos, muitas vezes eles param de existir por conta de uma remodulação dos neurotransmissores. Mas tem mulheres que vivenciam isso durante um grande período de suas vidas e 18% das mulheres, até acima dos 90 anos, podem apresentar. Isso são dados de estudos. Bom, e as nossas mulheres, elas são tratadas? Infelizmente, não. Elas não são tratadas por quê? Porque existem muitas lacunas no conhecimento médico a respeito dessa fase e também uma banalização da sintomatologia. Então, as mulheres, elas devem ser tratadas no período que a gente chama de janela de oportunidade, que seria até os 60 anos ou com menos de 10 anos da menopausa. E esse tratamento, feito de uma forma consciente, com um profissional que vai individualizar o tratamento, ele vai trazer benefícios para a saúde cardiovascular e para a saúde óssea. E eu gostaria de lembrar que a questão, por exemplo, cardiovascular, a doença cardiovascular é a doença que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. E as questões de osteoporose, elas também são muito graves, porque uma mulher que tem uma fratura de fêmur, a chance dela ficar totalmente com autonomia é bem baixa, ela vai ter problemas. Então, são coisas que podem ser tratadas com a terapia hormonal. A terapia hormonal, ela vai evitar esses problemas. Bom, o que acontece?
nós temos que pensar que o climatério não é só a questão do tratamento hormonal. Nós temos que pensar que o climatério é uma chance de uma mudança. Se essa mulher não tem hábitos de vida saudáveis, ela tem uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de fazer diagnósticos de problemas clínicos precocemente e esses problemas serem tratados. Por quê? Porque no climatério ela está plantando o que ela vai viver no processo do envelhecimento. E o que nós temos? Nós temos que 80% das pessoas com mais de 65 anos vão ter uma condição crônica de saúde. E 68% vão ter, pelo menos, 2 problemas crônicos. E, entre eles, tem a hipertensão, o colesterol alto, artrite, doença cardíaca coronariana, depressão, diabetes, Alzheimer, doença crônica renal e doença pulmonar obstrutiva crônica. O que acontece? E isso seria uma questão que nós poderíamos prevenir para as pessoas envelhecerem de uma forma melhor? Sim. Por quê? Porque uma das questões maiores que nós temos é o sobrepeso e a obesidade. Então, nos estudos mais recentes, nas pesquisas do IBGE, nós temos dados alarmantes. E como que a gente vê essa questão de sobrepeso e peso? A gente avalia através do índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, quando esse número se encontra de 25 a 29,9, as mulheres estão com sobrepeso. De 30 a 34,9 estão com obesidade grau 1. Acima de 35 até 39,9, obesidade grau 2, e acima de 40 é uma obesidade mórbida. E o que acontece? Mais de 60% das mulheres no Brasil, em pesquisa de 2019, elas têm um excesso de peso, sendo que mais de 30% têm obesidade. E o que isso vai representar? Próximo. Há um aumento de todas as causas de mortalidade. Um aumento da hipertensão, do colesterol LDL alto, que é o colesterol ruim, de um HDL baixo, que é o colesterol bom, níveis elevados de triglicerídeos, doença coronariana, AVC, a piora da qualidade de vida, osteoartrite, apneia do sono, depressão, e muitos tipos de câncer. Então, vocês podem ver que os cânceres, a maioria está relacionada à obesidade, especificamente o de mamas. Então, as pessoas, às vezes, ficam com medo de uma reposição hormonal. Então, tá. Se vocês observarem as estatísticas, 6 mulheres por 1.000, em cada 1.000, por ano, vão ter câncer de mama. Quando elas utilizam o hormônio, são 30% a mais. Ou seja, não é 30 em 100, não. São 30% em cima dos 6. Então, são 8 casos por 1.000 mulheres ano. Agora, obesidade e sobrepeso aumenta câncer de mama muito mais do que isso. E ninguém fica preocupado. Então, eu vejo, às vezes, no ambulatório, chega uma paciente com onda de calor, passando mal, não dorme. Aí a gente explica, ela faz todos os exames e a gente vai falar de uma melhor forma de repor. Ela fala assim, mas eu tenho medo do câncer de mama. Falo, olha, o primeiro medo que você tem que ter é do sobrepeso e da obesidade, que nós vamos ter que enfrentar. Não é fácil perder peso, não é.
mas é uma questão de qualidade de vida e de você plantar a sua autonomia no seu processo de envelhecimento. Próximo. Então, o que é o envelhecer saudável? O envelhecer saudável, ele tem como princípio, os princípios são muito simples: alimentação saudável com baixa caloria, atividade física regular, exercitar o cérebro. Em questão das fraturas ósseas, é verificar o risco de fraturas e quedas em casa, tomar cuidado com os tapetes, tomar cuidado com objetos jogados pela casa. Então, isso é muito importante. Parar de fumar. A gente sabe que a questão do cigarro e a doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite, asma, enfisema, depende de cigarro. As questões também de cuidados com a pele, com o filtro solar, as imunizações que são importantes, fazer a imunização para influenza, para pneumonia, para difteria, tétano, herpes zoster, né? E as questões das vitaminas. Isso é um problema. O paciente, às vezes, chega no consultório com uma lista de vitaminas que está tomando, e não precisa de nada daquilo. O importante é uma alimentação saudável, o cálcio e a vitamina D3. Isso é importante. E seria também importante fazer exames periódicos, checar a pressão, avaliar a saúde óssea, avaliar a questão da surdez, da audição, da visão, fazer um check-up dental, né? E rastrear doenças sexualmente transmissíveis e rastrear câncer de mama, colo uterino e câncer coloretal. Como que é feito o rastreamento do câncer de colo uterino? Espera aí. Próximo. Pode ir passando. Através do exame citopatológico, né? Os 2 primeiros exames, eles devem ser feitos com intervalo anual. Se eles forem negativos, eles devem ser realizados a cada 30 anos. O início da coleta deve ser aos 25 anos para as mulheres que já têm atividade sexual, que hoje é a maioria absoluta. O rastreamento antes dos 25 anos, ele deve ser evitado. E os exames devem prosseguir até os 64 anos, se as mulheres não tiverem histórico de uma doença neoplásica pré-invasiva. E interrompidos quando pelo menos 2 exames forem negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Para mulheres com mais de 64 anos que nunca se submeteram a exame citopatológico, elas devem realizar com 2 exames com um intervalo de 1 a 3 anos. E, se os exames forem negativos, esses exames, elas podem ser dispensadas. Em relação ao câncer de mama, a mamografia é o único exame que é fidedigno para o rastreamento, né? E ela mostra uma redução do câncer de mama. Ela é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos. Essa diretriz é do governo. No entanto, ela é um pouco diferente do que a Sociedade de Mastologia pensa. Eles acham que ela deve ser recomendada a partir dos 40 anos e feita uma vez por ano. Por quê? Porque ela, de 50 a 59 anos, ela não vai aumentar a mortalidade, mas ela vai aumentar a morbidade, ou seja, essa mulher vai apresentar outros problemas que podem influenciar na sua qualidade de vida. Então, esse cronograma do governo, ele se baseia nisso, mas
existem muitos conflitos em relação a essa questão. Bom, como conclusões, nós temos que as alterações inerentes à menopausa, elas devem ser tratadas de forma individualizada, avaliando as características de cada mulher. Não existe um pacote pronto, uma receita pronta para o tratamento da mulher climatérica. A gente tem que avaliar a história dessa mulher, a história familiar e avaliar o melhor tipo de tratamento. Agora, uma questão que eu quero colocar aqui: não existe tratamento para o climatério na saúde pública. Não existe. O único remédio que existe, o único tratamento, é o estriol vaginal, quando tem no posto. Em relação aos tratamentos não hormonais, que são os antidepressivos, no posto só tem fluoxetina, que não é eficiente para o tratamento das ondas de calor. Então, nós não temos, e outro problema muito grande, não existem médicos, na sua maioria, os médicos, na sua maioria, os ginecologistas, eles não têm formação para tratar uma mulher no climatério. Então, eles banalizam a situação dessa mulher, eles falam: isso vai passar, isso não é nada. Olha, abre a janela, usa uma roupa, usa um ventilador, usa... Não, só que isso não é assim. Isso atrapalha a qualidade de vida dessa mulher, atrapalha a vida familiar dela, atrapalha o trabalho dela. Muitas mulheres, no auge da carreira, elas podem ter problemas cognitivos nessa fase. Na Inglaterra, eles mudaram a política de saúde pública deles porque muitas mulheres, aos 50 anos, 50 e poucos anos, estavam saindo do mercado de trabalho porque apresentavam problemas cognitivos. Por quê? Tinham ondas de calor, não dormiam à noite, ficavam irritadiças e com a função cognitiva alterada. Então, é muito sério. E, finalizando, que as diversas situações de saúde que ocorrem no processo do envelhecimento, elas devem ser tratadas precocemente. E o envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental para uma independência e qualidade ao longo do curso da vida. Muito obrigada. Agradeço, doutora Ana Lúcia, pelos esclarecimentos e informações, né? A gente está lidando muito com o desconhecimento, não só das mulheres, da sociedade, mas como também dos técnicos, né? Dos médicos. E esse registro que nos foi, inclusive, feito no ano passado, da ausência de tratamento para essa questão específica no SUS. Nós fizemos uma audiência pública no ano passado, tratando sobre, encaminhamos vários pedidos à Secretaria de Estado de Saúde, que, inclusive, compareceu também à reunião. E, gente, nas atividades da transição de governo federal, como eu estava lá representando Minas Gerais, eu tive a oportunidade de conversar diretamente com a ministra Cida Gonçalves, apresentar a ela essa temática, dado que, inclusive, foi no esse próprio governo conhece essa realidade, mas, infelizmente, ainda não avançamos na implementação da política. A Adriana também esteve comigo numa reunião virtual, né, Adriana? Ela vai falar aqui um pouquinho, apresentando também vários aspectos dessa situação, inclusive com um relato pessoal, e eu espero muito que a gente possa avançar nessa perspectiva de um ajuste, né, na política pública do SUS para abrigar também essa temática, principalmente uma vez, gente, que o país envelhece,
né? Então, as mulheres estão vivendo mais tempo, com mais idade. Estudos diversos mostram o envelhecimento do Brasil. Tem um estudo que mostra que, daqui a 8 anos, a população de idosos no Brasil vai ser maior que a população de criança e adolescente juntos. Então, é um assunto para se preocupar, é um assunto para a gente refletir e é um assunto para a gente cobrar política pública, porque interfere na vida das pessoas. Eu gostaria de salientar que, além das questões de medicamento, uma questão importante é que a gente tivesse nutricionistas capazes, fisioterapeutas, profissionais da educação física para treinar, para essas mulheres terem uma orientação em relação às questões da obesidade, da alimentação, porque, como vocês viram, muita coisa pode ser prevenida. Certo, doutora. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para também enriquecer esse momento da nossa discussão sobre o envelhecimento das mulheres com qualidade de vida, para a Adriana Ferreira, ela que é presidenta da Associação Menopausa Feliz, graduada em Direito e colaboradora de políticas públicas, que vai dispor de 10 minutos para suas considerações e comentários sobre. Só antes da Adriana iniciar, Adriana, eu queria registrar aqui, gente, nós já recebemos aqui várias contribuições de perguntas, de questionamentos, de pessoas que estão presencialmente conosco, e através das redes sociais. Então, nós ainda teremos aqui uma série de participações para aproveitar a presença das nossas debatedoras. E eu queria também registrar aqui a presença da Gláucia, que está aqui representando o Grupo de Mulheres, Criação e Solidariedade do Grande de Freitas, aqui acompanhando desde a parte da manhã, né, Gláucia, os nossos trabalhos. A Gláucia, que, juntamente com o grupo, esteve conosco na Feira da Mulher, que realizamos aqui no ano passado, também numa das atividades do Sempre Vivo. Então, seja muito bem-vinda, Gláucia. Obrigada pela presença. Adriana, 10 minutos. Ok. Pronto? Ok. Foi muito enriquecedor todas as palestras que nós ouvimos desde a parte da manhã, porque todas as palestras perpassaram pelos vários ciclos de vida da mulher. E eu aqui, enquanto uma mulher, especificamente menopausada e histerectomizada, a partir do momento que nós estivemos junto com a deputada, nós nos sentimos realmente, de uma certa maneira, até resguardada e protegida. E por que eu digo isto? Através do relato da própria doutora Ana Lúcia, que aqui se encontra, que, em especial, é minha médica particular neste momento da minha vida, nós tivemos ciência clara de que, de fato, hoje, a menopausa ela é uma endocrinopatia. Ela é um momento onde a mulher se torna suscetível a uma série de doenças cardiovasculares, ósseas, urogenitais e psicológicas. E aí eu pergunto para vocês que têm aqui, tem alguém aqui no meio, que está aqui assistindo hoje a nossa palestra, que faz uso de terapia hormonal? Alguma de vocês já chegou em algum posto de saúde e já participou de alguma palestra que falasse sobre menopausa e climatério? Alguém aqui conhece algum enfermeiro que tenha abordado você, quando você mencionou a sua faixa etária, que falasse, olha, a senhora está na menopausa e no climatério, nós vamos ter um atendimento diferenciado. Foram essas as demandas que nós trouxemos à deputada no ano passado, que carinhosamente ela abraçou por compreender que, além da função dela estar hoje no cargo especificamente de deputada negra, de defensora das questões femininas e à frente da Comissão de Mulheres, ela compreendeu o quanto é importante. Todos os debates, todos os palestrantes que aqui estiveram, perpassaram com muita inteligência vários momentos da vida. Aí alguém disse para você, te ensinou como envelhecer? O projeto que a deputada entrou aqui, o projeto 3.597, que eu até solicito a todos que adentrem ao site da Assembleia, para poder votar e colocar lá uma pequena informação do que vocês ouviram aqui hoje e ver a importância que é desse projeto. A deputada também apresentou o projeto de lei de número 3597 para a criação do Dia Estadual de Conscientização sobre a Menopausa.
Assim como nós fizemos também uma audiência pública na Câmara Municipal, que hoje na Câmara Pública de Belo Horizonte, nós já temos a primeira semana de outubro considerada a semana de conscientização da menopausa. E esse assunto não é um mimimi e nem é regionalizado, ele é mundial. A doutora Ana Lúcia apresentou alguns dados aqui, e aí nós temos informações da própria Organização Mundial de Saúde que evidenciou que até 2050, metade da população do mundo estará vivendo em menopausa e climatério. Trazendo para a nossa realidade, nós vivemos em um país que sequer tem uma política pública para a mulher no climatério e na menopausa, que sequer oferece tratamento a essas mulheres. Que hoje, segundo dados do próprio IBGE e do PNAD, nós somos cerca de 32 a 45 milhões de mulheres vivendo no período do climatério ou da menopausa. Por que nós criamos a associação e ela tem o nome de Associação Menopausa Feliz? Eu sou uma mulher de 57 anos que, desde os meus 42 anos, eu venho sofrendo deficiência hormonal. Que todos aqui já devem conhecer pessoas que tiveram problemas de miomas, pessoas que tiveram problemas de tireoide, que tiveram alopécia, que foram diagnosticadas, assim como eu fui, com fibromialgia, com reumatismo, sendo que não era nada disso. Que vem essas manchas no rosto das mulheres quando perpassam os 40 anos, que se chama melasma, que é um dos sintomas. Que vem hoje, que eu estou aqui o tempo todo bebendo água e mastigando chiclete, porque hoje a menopausa ela tem 48 sintomas. E vários deles são desconhecidos. A doutora bem ilustrou aqui alguns momentos essenciais. Aí eu digo para você, hoje eu tenho síndrome da língua ardente. As minhas amígdalas não produzem saliva que me dê condições de ficar com a minha boca úmida. Eu tenho que ficar o tempo inteiro fazendo uso de chiclete, bebendo água ou usando saliva artificial, que é caro e é difícil de encontrar. Hoje eu tenho síndrome do olho seco, que eu já quase fiquei cega do dia para a noite, e quando eu fui ver, era simplesmente falta de estrogênio. E aí você olha para o SUS, ou você olha para qualquer outra área, né? Vamos colocar só o SUS, não, que ele é um dos melhores programas do mundo, não estamos aqui para endemonizar, mas, muito pelo contrário, para apresentar soluções. Nós não temos sequer uma medicação que venha de encontro a essas demandas. Quando vocês começarem, a partir dos seus 45 a 50 anos, a sentir os sintomas de vagina seca e começarem a observar as dificuldades no relacionamento com seu parceiro, porque você vai preferir qualquer outra coisa ao invés de ter uma relação, você vai parar e vai pensar o quê? A culpa é de quem? É porque você está envelhecendo? Ou porque você não teve sequer um ginecologista que te indicou como envelhecer? Que não disse, como disseram para mim especificamente, é natural, faz parte do envelhecimento. Conviva com isso. Vai tomar um escitalopram, alprazolam, sertralina, como a doutora mesmo colocou aqui. Aí eu pergunto para vocês, será que isso é normal? Hoje, existem pesquisas que demonstram o gaslighting, que é justamente quando o médico ele simplesmente ignora as suas queixas. Ele se impõe pelo posicionamento dele, pela formação dele, e diz que isso que você está sentindo é normal, que isso vai passar. E sequer considera a sua faixa etária e sequer se considera os sintomas que você está sentindo. 5 minutos. Uau! É aterrorizante, deputada. Porque é muito difícil você estar de frente a uma plateia e de frente a todo o Estado mineiro que está assistindo esse evento de extrema importância, e você falar de 48 sintomas, de você falar da perda de qualidade de vida, de você falar da perda do seu relacionamento pessoal, da sua perda de qualidade de relacionamento com os seus particulares, porque os seus filhos acham que você está louca. E no local de trabalho, a doutora Ana Lúcia também mencionou, isso é fato real, é uma pesquisa realizada no Reino Unido, onde eles demonstraram que cerca de quase 600 mil mulheres saíram do local de trabalho por causa que elas não conseguem desempenhar os seus trabalhos. Eu vi aqui que tem um promotor, se não me engano é promotor, me desculpe se eu estiver equivocada. Nós estamos levando esses trabalhos também, essas falas, essas palestras, para junto do judiciário. Sabe por quê, senhor promotor? Porque hoje uma medicação para a mulher fazer reposição hormonal, ela perpassa acima de R$100 mensais. Então, a mulher salariada ela não vai ter condições nunca. E aí você entra com pedido de solicitação para medicação de alto custo, você fica lá ad eterno, morrendo à míngua, se desfacelando, cheia de doença, porque o Estado não fez a função dele conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E conforme também preceitua os princípios do SUS, a universalidade, a integralidade, a equidade e a participação popular, que eu quero, mais uma vez, parabenizar a deputada por esse olhar sensível, porque nós ouvimos aqui vários técnicos, e aqui vocês estão ouvindo uma paciente,
que a nossa associação ela é de paciente. São mulheres que nós fazemos rodas de conversas, conversamos, fazemos também lives, onde nós passamos orientação para as mulheres não entenderem, para elas entenderem que elas não estão sozinhas, que aqui nós temos uma parlamentar consciente, que existem médicos preparados, sim. Pesquisas não formais, mas pesquisas informais, relatam que, vamos colocar um contingente de 1 milhão de médicos, apenas 200 têm uma especialização, uma formação para a questão do climatério e da menopausa. E pesquisas também informais demonstraram que, se você perguntar aqui para qualquer mulher, me fale mais de 3 sintomas da menopausa, ela desconhece, porque ela só sabe que menopausa é fogacho. Mas sabe por que isso está acontecendo? Nós estamos agora, nesse momento, quebrando isso. Além dela ser um tabu, é por falta de educação em saúde. Nós não recebemos orientação, nós não temos campanha, e dentro do projeto que a deputada Ana Paula apresentou, nós solicitamos o atendimento multiprofissional por vários profissionais, porque é inadmissível você acreditar que só o ginecologista, que é responsável pelo aparelho reprodutor, ele vai dar conta do seu corpo todo, desde o primeiro fio de cabelo até a sua unha do dedão do pé, que ele vai dar conta de resolver todos os problemas que são ocasionados pela baixa de estrogênio. E aí eu volto para vocês, olha, quem está fazendo alguma coisa por vocês? Se vocês vão ao médico, eles não conseguem te ouvir. Se vocês não têm médicos qualificados, se nós não temos medicamentos do SUS, o que nós precisamos de fazer? Já estamos lutando pela natalidade, nós já estamos lutando por poder trabalhar e cuidar dos nossos filhos, agora nós temos que lutar para poder morrer com saúde. Ou então, pelo menos, chegarmos a viver 1/3 das nossas vidas, já que a expectativa de vida é de 81 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, e a mulher entra em menopausa com 50 anos. Quem é que está preocupado com essa fase da vida? Eu tenho hoje 57 anos. Será que se eu não estivesse estudando educação física, será que eu não estivesse sofrendo tanto? Será que eu não tivesse escutado pessoas como a própria deputada Ana Paula, que nos ouviu, e que eu não tivesse encontrado doutores como a doutora Ana Lúcia, que, de fato, soubesse toda a sintomatologia e tudo que ela pode fazer para poder permitir que eu vivesse um pouco mais. Será que eu estaria aqui hoje? Dos 48 sintomas, gente, eu tive 46. Então, eu não estou aqui contando história, estou contando a realidade. E eu sei o quanto isso impacta a nossa vida. Isso impacta a nossa vida, vou finalizar. Isso impacta a nossa vida no mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque, além de nós sofrermos com idadismo, egeísmo, etarismo, nós ainda não conseguimos ter saúde. E, para finalizar, vou deixar um exemplo aqui da nossa Michelle Obama, primeira-dama. Ela disse que, quando ela sentiu os fogachos, que ela saía da reunião, ia até o banheiro e ficava lá 5 minutos, para esperar passar aquele turbilhão de calor, para se maquiar novamente e voltar ao normal. Será que as mulheres que hoje vivem na periferia, elas têm tempo para isso? Eu acho que eles abusam da nossa pouca informação, mas, infelizmente, essa pouca informação carece por políticas públicas, porque a menopausa ela é questão de saúde pública. Então, chega de negligenciarmos. Quando sentirem tonturas, sono irregular, sentirem mensuração, suas unhas quebrando, procurem um médico, porque ali pode estar iniciando um problema 1000 vezes maior. Então, eu agradeço a todos. Nós estamos aqui à disposição para poder fazer palestra em locais diferenciados, associações de mulheres, sindicatos, como nós vamos estar aqui em breve, amanhã, realmente nós vamos estar no Sindipol fazendo palestra. Enfim, nós precisamos de ter voz, dar voz e acreditarmos que nós não estamos sozinhas. Obrigada. Obrigada, Adriana. E todas essas informações que a Adriana traz de vivência prática, depois também de uma escuta apurada a outros profissionais, a gente apresentou, então, esses 2 projetos de lei, são projetos de minha autoria, visando aí uma atenção através de políticas públicas para nós, mulheres, que já estamos aí entrando nessa faixa etária e que mal sabemos aí do que vem pela frente, dos impactos que vêm. E a gente quer, como o próprio nome da nossa atividade aqui, né, já diz, nós queremos todas vivas e todas vivas com qualidade de vida, né? Então, não dá para a gente entender, conhecer uma situação como essa e não tomar nenhuma providência. Então, espero que a gente, em breve, Adriana, a gente possa apreciar esses projetos e transformá-los aqui em políticas públicas no nosso Estado. Bom... Ainda bem que a senhora foi reeleita.
Pois é, vamos lá, trabalhos. Bom, gente, nós temos aqui, então, uma série de perguntas. Eu queria muito agradecer a todas que estão aqui na mesa com a gente, trouxeram aqui seus conhecimentos, estudos, né? A gente vê aqui que são mulheres altamente envolvidas com cada um desses assuntos que foram tratados. A gente procurou, no decorrer da nossa construção do painel, percorrer toda a vida, né, das mulheres aí na questão da faixa etária, pensando nos diversos impactos, porque a gente quer também pensar a melhoria para as nossas mulheres na diversidade que tem, e a questão etária é uma. Eu vou ler algumas perguntas que chegaram, que já foram direcionadas, e vou convidar também o Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Defesa da Saúde, para tomar assento aqui conosco, para falar um pouquinho sobre a questão do nosso compromisso aqui assinado. Tá? Enquanto ele vai chegando, eu queria aqui ler a pergunta da Letícia Caroline. Ela foi direcionada para a expositora Paula Rita. Paula, você tem aí a pergunta. Eu vou ler todas, no final a gente responde todas de uma vez só. Você aborda o conceito de justiça reprodutiva e traz a trama da interseccionalidade de forma muito didática. Obrigada por isso. Uma categoria que costuma ser pouco abordada é a das mulheres privadas de liberdade, que sofrem diversas violações e têm seus direitos retirados. Podia comentar sobre esse ponto? Outra pergunta feita também pela Letícia para a Paula. Você poderia comentar sobre como podemos avançar no diálogo dos serviços de saúde com a população, que é perpassado pelos processos de criminalização? Pois sabemos que o SUS está precarizado e da forma como as denúncias acontecem no cotidiano dos centros de saúde, muitas vezes não são compreendidas ou adequadamente encaminhadas para os profissionais. Pergunta agora da Luísa para a expositora Maria Nogueira. Quais os desafios para a criação de espaços de fala para adolescentes e jovens para a escuta adequada, para que se manifestem sobre sexualidade, principalmente as meninas? Pergunta da Patrícia Meireles para Danúbia. É urgente a mudança dos protocolos, nos protocolos de atendimento das instituições nos casos de perdas gestacionais e neonatais. Repercutir um pouco. Agora, a mensagem também da Larissa para a Danúbia. Eu não consigo nem descrever o que a Danúbia representa enquanto mulher, mãe, pesquisadora e enfermeira obstétrica. Sabedoria, humanidade, discernimento, inteligência. Completa. Essa acho que é nós que vamos comentar com uma salva de palmas. E eu queria pedir para se organizarem ali no microfone, tem um microfone aqui no corredor, para fazer a sua fala. Maíra Marques, Gláucia, Bruna Borges, Stephanie, Daniel Dias, Ana Cristina Sena, Maria das Dores Nunes. Você vai se apresentar, falar seu nome, se representar alguma instituição também para gravar, tá? Tá dando para ouvir? Tá, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maíra Marques, eu estou aqui hoje representando a Secretaria de Estado de Saúde, né? Eu estou como assessora de redes de atenção à saúde na Secretaria, e eu queria, na verdade, parabenizar a todas, né, pelo evento, pela condução do evento. Tivemos palestras hoje incríveis, tivemos mesas hoje, né, assim, que realmente são de pautas muito relevantes, né, para as políticas do Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês hoje. Eu queria, na verdade, também pontuar um pouco, brevemente, sobre as políticas que a Secretaria tem feito, assim, né? Porque sobre isso que vocês pontuaram, principalmente nesse painel da parte da tarde, muito me tem chamado a atenção, porque são políticas que a Secretaria tem andado com consonância a essas políticas, né? Claro que eu tenho consciência de que muito a gente ainda tem para avançar, juntos e juntas, né? Mas a própria Danúbia disse, né, sobre o plano de enfrentamento à mortalidade materna-infantil, que é um dos projetos estratégicos da Secretaria de Estado de Saúde atualmente. É
um projeto muito sério, é um projeto que a gente tem tido como prioridade, né, na secretaria, e a gente fez a atualização dos painéis, né, como a própria Danúbia utilizou nos seus slides, a gente fez a atualização dos painéis de vigilância, né, sobre a saúde materna e sobre a saúde infantil. E dentro desse projeto, né, que é o Plano de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil, uma das grandes frentes que a gente tem, que eu particularmente, né, tenho como uma das prioritárias, né, dentro desse grande projeto, é, de fato, a estratégia Zero Morte Materna, né, que a gente tem feito, inclusive, com muita parceria ao Ministério Público. O doutor Luciano está aí, ele pode, inclusive, pontuar isso para a gente. Mas já tem anos que a gente tem construído essa política, já tem anos que a gente tem construído esse projeto. A estratégia Zero Morte Materna por hemorragia, ela tem como princípio, de fato, a redução dessas mortalidades que são evitáveis, né, como a Danúbia trouxe para a gente, são dados, são mortes que são realmente por negligência, e são coisas que a gente tem que agir, são coisas que a gente precisa pensar em políticas públicas para isso. Então, a estratégia Zero Morte Materna é, de fato, uma política que a gente tem pensado, uma ação que a gente tem pensado. Eu convido todos vocês a pesquisarem sobre, né, a conhecerem, a contribuírem conosco, para a gente poder construir isso juntos. A gente fez isso em parceria com a OPAS, então, a gente tem como objetivo, né, a qualificação dos estabelecimentos de saúde, a qualificação dos servidores, né, dos estabelecimentos de saúde do SUS de Minas Gerais. E, além disso, também, né, quando a gente fala sobre a violência sexual, que muito foi falado aqui, né, ao longo do dia de hoje. Então, a gente aprovou no final do ano passado, em setembro do ano passado, a gente aprovou a grade de vinculação para os serviços, né, da rede de atenção às vítimas de violência sexual do Estado de Minas Gerais. Então, junto com isso, a gente colocou essa política, né, as políticas e as propostas que a gente tem da rede de atenção à violência sexual no Valora Minas, que é um outro projeto super estratégico da saúde atualmente. E, com isso, a gente tem feito várias capacitações, né, para evitar a revitimização dessas mulheres, dessas vítimas, quando chegam, né, nos estabelecimentos de saúde, para contarem seus relatos, para poderem, né, ter um atendimento que seja, de fato, humanizado. Então, eu estou aqui, na verdade, para agradecer, né, o convite da casa, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui ouvindo vocês mais uma vez. Muito obrigada a todos que palestraram hoje, no dia de hoje, a organização do evento. E eu quero dizer que contem com a Secretaria de Estado de Saúde, né? Precisamos estremecer esses laços, precisamos, né, dialogar mais, assim. Então, espero que contem conosco, e digo que a Secretaria de Saúde também está de portas abertas para que a gente possa discutir isso daqui para frente. Obrigada. Muito obrigada, Maíra. Maíra, aqui os assuntos são abrangentes, né, e tratam de forma central da vida com dignidade das nossas mulheres. Então, a gente espera que a Secretaria de Saúde, que está, né, escutando, acompanhando esse trabalho, possa entender o quão grave é não acelerarmos os processos para atendimento dessas mulheres. Tá? A exemplo disso, destacar o que aconteceu, por exemplo, no Hospital Júlia Kubitschek, um hospital onde eu tive uma atuação pronta, imediata ali, de um fechamento que prejudicava, sobretudo, as mulheres, especialmente as mulheres com gravidez de alto risco. Então, situações como essa não podem acontecer. Então, que bom que você está aqui, para que você possa ser nossa porta-voz, né, junto ao Estado, e dizer: nós estamos aqui de olho, fiscalizando, para garantir dignidade de atendimento para as nossas mulheres, o que é obrigação do Estado. Boa tarde, deputada Ana Paula, a mesa, boa tarde a toda a plenária. Então, eu me chamo Glaucia Zaci, sou coordenadora de um grupo de mulheres no bairro Granja de Freitas, que é um bairro periférico, como vários aqui em Belo Horizonte, em Minas. E as mulheres, elas vêm sofrendo muito, desde a pandemia, principalmente, com as suas crianças, com seus adolescentes. Porque, com a junção dessas famílias, os adolescentes também começaram a ver a necessidade, e até a necessidade, de se ter sexo. Aumentou-se muito a sexologia entre os adolescentes, a partir dos 10 anos. E não temos, nas escolas públicas de Minas Gerais, essa disciplina nas escolas. Então, eu gostaria, a minha pergunta para a professora Ana Paula e os demais que puderem responder é:
qual a política que possa existir, ou a gente pode criar uma política pública para que se tenha, na grade curricular, a partir do 5ª série, a sexologia, porque essas crianças, esses adolescentes, eles precisam entender sobre eles, sobre o corpo deles e o que deve se fazer na adolescência para evitar a gravidez precoce que existe e aumentou muito desde a pandemia. Muito obrigada, Gláucia. Obrigada pela participação. Agora nós vamos ouvir das Dores. É o cavalheirismo aqui. Maria das Dores Nunes. Boa tarde a todas e a todos e a todes. Eu gostaria mesmo de apresentar uma proposta, deputada, conhecendo o seu dinamismo, sua coragem para trabalhar, sua disposição, né? Juntamente com a mesa e com a equipe. Eu percebo, e acho que todos aqui percebem, que essa mesa nos é muito cara, mas eu vou lançar uma proposta que também é um pouco ousada. Foi de uma riqueza assim que toca profundamente a gente, todas as falas. E eu me senti imensamente contemplada por estar trabalhando com adolescentes, com as mães dos adolescentes privados de liberdade, com as mulheres privadas de liberdade na PAC feminina daqui de Belo Horizonte, né? E também na prevenção ao câncer de mama, no Grupo Aconchego. Sou mestranda lá no Granja de Freitas, em prevenção à violência doméstica, aluna da professora Elza Mello, né? E assim segue um pouco a minha caminhada. E, diante disso, até como secretária do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares, por toda essa Minas Gerais, percebe facilmente que são sempre pessoas como nós, mas que também têm um risco de vulnerabilidade tão grande e que estão bastante distantes dessa acessibilidade até a informações como essas que agora nós recebemos. Veja bem que mulheres como eu, às vezes, não teriam ainda essa informação, esse domínio de conhecimento para um envelhecimento digno. É brincadeira? Não é? Então, que a gente tivesse a possibilidade, deputada, vai aí a proposta, bem ousada, que fosse lançado um documento em 11 de agosto, que é o Dia do Estudante, eu gosto muito das datas importantes, elaborado pelos membros dessa mesa de uma forma assim, sucinta, didática, né? E que tivesse o título de Sempre Vivas 2023, né? Para levar a um mínimo de 10 escolas estaduais, 10 municipais e as superintendências regionais de ensino. Nesse lançamento, eu ouso pedir permissão à deputada de dizer que a mesa tivesse presente, né? Repetisse em curtas palavras isso. Por quê? Nós somos muito passageiros, um tanto efêmeros, não é? E esses jovens que estão nessas escolas, que estão nessas periferias, que irão construir essa história. E irão ter uma vida digna, que o quê? É o resultado desse momento aqui agora. Eu consegui ser clara? Então, fica aí o recado, fica a proposta, e eu confio e parabenizo a todos. Desde cedo que eu estava assistindo pela televisão, online, né? Mas aí eu não dei conta de não vir, porque o joelho estava incomodando muito, com uma artrose, e que os médicos falam que quer cortar fêmur, quer cortar tíbia e que quer cortar patela. E que eu acho que não é isso e que eu tenho que fazer um tratamento alternativo e estar aqui para ajudar as pessoas a ter uma vida digna no dia de amanhã. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada das Dores que também, né, uma colaboradora aqui, sempre participativa da construção do Sempre Vivas, das Dores. Obrigada aqui pela sua presença. Agora nós vamos ouvir Daniel.
Meu nome é Daniel Dias, sou analista social do programa PRESP, é um programa de inclusão social de agressão prisional, né? Saúdo à mesa, deputadas, doutoras, promotor, saúdo também meus colegas da prevenção, que estiveram presentes aqui, alguns já foram, né, da prevenção de a criminalidade. E teve uma pergunta que foi feita, já foi lida, uma pauta que já foi tratada aqui, né, e a Danúbia, ela trouxe nessa pauta, que é o motivo da minha pergunta, que fala sobre a experiência prisional, as mulheres em experiência prisional. E a minha pergunta é, como poderia ser pensado a representatividade dessas mulheres com experiência prisional em espaços como este, levando em consideração a vivência marcante de desconstrução cidadã, né, que a unidade prisional, ela, de forma maçante, faz, né, e também levando em consideração... levando em consideração o estigma que é posto pela sociedade de que essas mulheres não devem fazer direito aos seus direitos, né? Não devem ter acesso aos seus direitos como parte de uma punição praticamente que eterna, pelo cumprimento de uma pena. É isso. Muito obrigada, Daniel. Agora vamos ouvir Stephanie. Ana Cristina. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Cristina, eu sou analista social do Programa de Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade da PPL, né, Pedreira Prado Lopes e Vila Senhor dos Passos, e corroborando com tudo que vem sido trazido, que desde o início da discussão até agora, de fato, a maioria da violência, em sua maioria, as violências elas chegam de forma racializada, de forma... tem classe social, tem o gênero, e corroborando com isso tudo, o que eu venho aqui trazer e o que eu venho aqui dizer é que, falando também de um lugar que é meu, porque eu já estive nesse lugar, pelo que a Paula disse e a Danúbia, eu sou mãe, tenho 29 anos, e meu filho tem 5 anos, sofri violência obstétrica, e por causa da minha condição clínica de pessoa com deficiência e diabética, então... Durante toda a minha gestação, o que eu ouvi foi ou você morre, ou seu filho morre, ou nasce com alguma deficiência. Então, isso é muito traumático, isso é muito pesado, isso é muito duro, e, com isso, eu acabei gerando diversos traumas com a maternidade, com ser mãe, inclusive problemas para sentir algo por aquela criança. Então, o que eu quero dizer aqui é, mais do que... fazer uma pergunta, eu quero dizer para toda mulher que é mãe, para toda mulher que não é mãe, que está aqui ouvindo, que está fora ouvindo também, que a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Então, a gente ter esse espaço aqui é uma oportunidade gigante, porque permite cura, permite tratamento. E é um tratamento que é nosso, é um tratamento que é do outro, e a gente conseguir falar disso e trazer isso de forma pública e de forma tão cuidadosa e tão bem exemplificada, é algo que cura, é algo que trata e que, de fato, acolhe, que é o que a gente faz todo santo dia nas unidades de prevenção, assim, com todos os meus colegas da prevenção à criminalidade. E estar aqui é um privilégio para mim. E eu quero usar esse privilégio que eu estou tendo aqui hoje para poder dizer isso, que a maternidade ela é linda? É, mas ela também é solitária, ela também é dura, ela também é, às vezes, muito pesada, e ela é pesada pela sobrecarga. A sobrecarga que vem de fora, que não vem necessariamente da gente, vem de toda uma sociedade que impõe para a gente um poder que não é nosso. Querem que a gente... seja mãe como se não trabalhasse, e trabalhasse como se não fôssemos mães. E isso é praticamente impossível. E aí a gente carrega culpa, a gente carrega medo, a gente carrega falhas, que necessariamente não são nossas, porque a gente está aqui todo dia tentando. E eu queria que todas as mães, todas as mulheres que estão aqui ouvindo, pudessem entender e ouvir o que eu tenho para dizer agora, no sentido de... você é, sim, a melhor mãe que seu filho poderia ter. Então, eu queria agradecer muito por esse espaço. E, assim, eu estou chorando, viu, gente? Desculpa. E obrigada mesmo por
por me tratar, por me cuidar nesse lugar aqui de afeto com todas essas mulheres e com todos vocês. Obrigada. Ô, Ana, nós agradecemos aqui sua partilha, tá? É muito significativo para a gente ouvir que um espaço do parlamento, gente, um espaço da política, algo que a sociedade quer criminalizar, quer desprezar, né? Quantas vezes a gente fala, Cacá, né? Nossa, você mexe com política, não. E como que esse espaço da política, de repente, pode ser um espaço de cura? Como que, de repente, esse espaço da política, permeado por muitas mulheres, sejam elas no parlamento, sejam elas na ciência, nos estudos, pode gerar algo que vai mudar a realidade de uma, mas de muitas mulheres. Então, a gente te agradece muito, né, a sua disposição também de compartilhar conosco. Eu li outro dia, Ana, não sei se foi um documento, uma matéria, eu guardei isso em algum lugar que depois eu vou pegar, que um dos exercícios que nós, mulheres, temos que fazer, gente, é o parar de pedir desculpas por aquilo que a gente não tem que pedir desculpa. Não tem que desculpar porque você é chorona, não. Né? Você simplesmente está sendo verdadeira com a sua realidade. E a gente, mulher, tem mania de pedir desculpas porque está, às vezes, deixando transmitir uma emoção, porque a gente está fazendo alguma coisa, né? Porque a gente está amamentando. Né? Muitas vezes, não, desculpa que eu estou amamentando. Quando, né, eu, amamentando as minhas crianças, tomei consciência disso, né, em reunião, espera aí, eu vou pegar minha criança ali para amamentar, eu nunca mais pedi desculpa, sabe por quê? Porque isso é um ato natural. E a gente tem que tratar com naturalidade aquilo que é natural e rechaçar aquilo que não é. Violência, discriminação, desrespeito. Obrigada, viu, Ana? Bruna, está aí ainda? Stephanie. Tem aqui, como é que você chama? A Neuma, tem o Marcos Rios, e aí depois a gente vai passar para o promotor e vamos voltar para a mesa responder. Obrigada. Stephanie. Em primeiro lugar, agradecer a todas as integrantes da mesa, foram falas muito esclarecedoras, e dizer para a Ana que ela também é a melhor mãe do mundo. Foi muito confortante ouvir isso dela, eu também fiquei muito emocionada, porque, para nós estarmos aqui, nós que somos mães, nós tivemos que deixar nossos filhos em casa, aos cuidados de outra pessoa, e isso é, muitas vezes, difícil, a gente se culpa por isso, né, Ana? Muito, mas é realmente como a deputada falou. Essa é a trajetória, a gente também é trabalhadora. A gente não é menos competente no nosso trabalho por ser mãe, e a gente também não é uma mãe pior por sermos mulheres competentes nas nossas áreas de atuação, como eu vi aqui muitas. Né? Minha pergunta é para a Danúbia. Eu sou Stephanie, eu sou vereadora em Cataguases. Atualmente, eu sou a única mulher em exercício de mandato no meu município. Ao longo de toda a história da Câmara Municipal de Cataguases, nós só tivemos 7 vereadoras eleitas. A Câmara de Cataguases é composta por 15 assentos, e a gente vê a necessidade da ampliação da participação da mulher nesse espaço. Eu vejo isso muito perto no meu município. Lá nós aprovamos recentemente uma lei que combate a violência obstétrica. Tivemos esse problema, né, de dificultarem a presença de acompanhantes durante o trabalho de parto, e o próprio parto, né, e o puerpério, durante o período de pandemia, e isso despertou uma discussão, e nós, né, elaboramos lá em conjunto. E um dos pontos que a lei traz é a menção à elaboração do plano de parto. Mas, como você falou muito bem, Danúbia, a tendência que a gente tem obviamente, assim, uma banalização, né, da prática da violência. Então, muitas vezes, essas mulheres que estão sendo atendidas durante o pré-natal, fazendo o seu acompanhamento na rede, né, básica, primária de saúde, têm dificuldade de conseguir do médico, que, na verdade, poderia ser feito até por uma equipe multidisciplinar, a gente poderia ter
um profissional né, uma enfermeira obstétrica, enfim, mas a realidade é que elas fazem o pré-natal com o médico ou médica, e elas têm dificuldade de ter preenchido esse plano de parto. Como que você imagina que a gente pode romper essa dificuldade e efetivar, garantir esse direito da mulher? Porque eu entendo que o plano de parto é um instrumento muito importante para o combate das violências. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Stephanie. Se apresenta, por favor, para a gente poder registrar, tá? Tá. Boa tarde, meu nome é Neuma, eu sou presidente da Ampare e, atualmente, eu estou na mesa do Distrito de Saúde de Venda Nova. Primeiro, eu quero dizer parabéns para a mesa, falas maravilhosas, mas eu, quanto uma mulher de 60 anos, não poderia de agradecer, doutora Ana Lúcia, tudo que a senhora falou da menopausa. Eu passei por isso. Eu passei a menopausa sozinha, sem nenhum conhecimento, sem saber o que eu estava sentindo e por que estava sentindo. Né? A minha vida sexual, zero. A minha vida física, tudo na minha vida, zero. Eu achava que eu estava doente. Eu ia ao centro de saúde, fiquei 2 anos e meio esperando um ginecologista. Eu não passei por um ginecologista. Eu fui atendida por um clínico, que sem nenhum conhecimento de menopausa. E, quando eu vejo a representante do Estado dizer que o Estado está fazendo algo para a saúde, eu pergunto, só esqueceram das mulheres de 50 para lá, até hoje, 50, 60, 70, 80. Porque hoje as mulheres com 80 anos têm as suas próprias vidas, são mulheres dinâmicas. Esqueceram da gente. Envelhecer no SUS é não ter direito nenhum. Nenhum. A minha sugestão, que eu penso, começa a tratar nós, mulheres, como mulheres que viemos desde meninas, sofrendo todos os preconceitos. Quando chega nessa idade, nós não temos dignidade nenhuma. Nós não temos. O que precisa o Estado fazer? Coloca o mínimo de atendimento a essas mulheres, o mínimo, um ginecologista, o mínimo. É o mínimo que a gente precisa. Nós estamos tentando construir o CAM, o Centro de Saúde Especializado em Venda Nova. Estamos tentando. Pegaram esse centro de saúde, que era o que a gente queria, a deputada sabe, nós trouxemos essa discussão para ela, associar ao 100, pegar o que já tinha no 100, e, na verdade, nós continuamos sozinhas, nós, mulheres acima de 50, 60, 80 e 90. Nós estamos sozinhas, nós não temos um acompanhamento. Então, a política, ela precisa pensar, não é só na reprodução. A política, ela precisa pensar, não é só no jovem, o jovem vai envelhecer. Nós precisamos pensar na velhice. Nós precisamos pensar na velhice. Hoje, quando nós chegamos no centro de saúde, nós encontramos, no mínimo, 2, 4, 5, 6 mulheres idosas, com 1000 problemas que a senhora citou. E eu, quanto mulher ativa, quanto mulher com 60 anos, e me sinto uma menina, eu não posso permitir que envelhecemos sem dignidade. Obrigada, Daiana. Obrigada, doutora Ana. E é pensando nisso que a gente está trabalhando aqui na casa, o projeto 3.597, que ele vai instituir o Programa Mineiro de Atenção à Saúde no Climatério. Tá? E aí, o objetivo do programa qualquer, né, gente, assim, para poder todo mundo entender, é garantir assistência, amparo à saúde física e mental durante esse período, em especial das mulheres negras, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais.
que, inclusive, dificultam, né? Tem acessos, dificuldades, desigualdades ampliadas. Então, a gente, com seu depoimento, eu tenho certeza que a gente está seguindo o caminho certo e as mulheres aí da maior idade ou melhor idade não estão esquecidas por mim dentro da nossa proposta de atuação de política para as mulheres. Tá? Marcos? Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar a mesa. Eu saio daqui com esclarecimento que eu precisava na minha vida. Há 16 anos atrás, minha companheira ela teve um pré-eclâmpsia com 7 meses e faltou oxigênio no cérebro do meu filho. E meu filho foi diagnosticado com paralisia cerebral. E nós tivemos que mudar toda a nossa rotina. Mas ali tinha um laço familiar, sabe? E nós fomos para uma área rural, fizemos o tratamento, graças a Deus superou. E hoje eu consigo perceber aí com mais clareza depois desse belíssimo debate. Mas o que me fez vir aqui também foi na hora que a deputada falou da presença do promotor. E aí hoje eu moro em Ravenna. Ravenna é uma ilha, mas o que cerca Ravenna é a BR que mais mata, a BR-381. E aí a minha indignação, como pai, como companheiro dos meus filhos, é ver que existe um empreendimento público sendo construído com dinheiro público, que já teve mais de 3 paralisações. Se o senhor for lá hoje, vai estar paralisado a única creche para atender as crianças, para dar dignidade a várias mães que são mães solos, que muitas das vezes fica como pedinte na rua, porque o Estado ignora, o Estado não fiscaliza e não vai para cima do prefeito, que atrasa há mais de 10 anos a construção de uma única creche na nossa região. Então, eu estou aqui, primeiro, para parabenizar e pedir um apelo, principalmente ao promotor, que notifique a Prefeitura de Sabará, que me perdoe a palavra, mas que ela tome vergonha na cara e conclua rápido, porque ali as mulheres precisam colocar seus filhos lá, porque, se não colocarem, o tráfico de droga abre uma porta para essas crianças. Ou melhor, para as mulheres. Para as mulheres, mães. Porque é muito fácil criminalizar alguém que entra no tráfico de droga. Agora, parece que é difícil analisar a postura do Estado perante os seus deveres e as suas obrigações. E eu saio daqui parabenizando todos vocês, e principalmente a deputada Ana Paula Siqueira. Forte abraço a todos. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Na parte da manhã, a gente discutiu também vários assuntos, e, dentre eles, né, a sobrecarga que recai sobre nós, mulheres, e uma dessas sobrecargas está ligada aí à ausência do Estado na garantia, né, da educação para as crianças, para que as mulheres possam trabalhar e fazer suas outras atividades. Muito bem lembrado e muito oportuno, né, a presença aqui do promotor Luciano, para nos ajudar também nesses encaminhamentos. E assim eu já aproveito para passar a palavra para o doutor Luciano Moreira de Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa à Saúde, e deixá-lo aqui comentar um pouco sobre, né, todas as falas aqui. Até deixei o senhor para falar após as falas, porque eu acho que é muito rico a participação e pode colaborar aí também com o nosso processo de fiscalização. Sem dúvida. Muito boa tarde. Eu vou pedir licença para cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira e agradecer pela oportunidade por compor aqui essa mesa. Né? Pela manhã, nós tivemos aqui a presença da colega Patrícia Rabicuc, né, da área de coordenação do enfrentamento à violência doméstica. Também aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar pelo evento. Estive aqui ao longo da tarde. As palestras e as apresentações foram de grande importância, muito esclarecedoras, e contribuíram demais no exercício do meu trabalho. E também saudar a Assembleia pela realização desse seminário. Na semana,
né, da Mulher, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é uma data, né, sim, para se festejar, mas, sobretudo, para a gente pensar em luta, né, luta pela igualdade de gênero, pela igualdade na promoção de direitos fundamentais para as mulheres. Então, sobretudo isso, para relembrar que tudo que nós temos como sociedade, né, inclusive na área da proteção dos direitos da mulher, não foi dado de graça pelo Estado, mas foi fruto de luta popular, de mobilização das nossas classes. Então, meus parabéns. Vou aproveitar, então, aqui, rapidamente, né, para falar sobre essa questão de como o Ministério Público está atuando em relação ao enfrentamento à mortalidade materna, que nós estamos tratando junto com o enfrentamento à mortalidade infantil. Deputada Ana Paula, a senhora mencionou bem, né, a Assembleia aderiu ao movimento, à Aliança Nacional pelo Parto Seguro, e, no âmbito do Ministério Público, né, foi colocado aqui por algumas das painelistas sobre a centralidade da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. E, no Ministério Público, né, para que a gente possa virar a chave dessa questão do sistema de justiça atuando como uma instituição demandista, focada na judicialização por altas tecnologias, nós temos como prioridade no nosso planejamento estratégico a adoção de medidas voltadas para a efetividade da atenção primária à saúde, em especial a estratégia saúde da família. Então, nós temos atuado para que as equipes de saúde da família elas estejam completas e elas estejam efetivamente disponíveis. Nós sabemos que, para habilitar perante o Ministério da Saúde, a equipe tem que estar completa, mas, por uma série de razões, muitas vezes, na prática, o profissional de saúde está faltando lá na ponta para atender a população, como eventualmente foi colocado aqui. E, em outros momentos, o poder público paga, mas são feitos ajustes e outras coisas que não são legais, e a gente tem práticas como o day off, o profissional que sai antes do horário, que trabalha com mais de 2 vínculos, 3 vínculos, e, portanto, há um prejuízo na resolutividade da atenção primária. E, nesse contexto, nós aderimos a um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde para atuar em conjunto na atenção primária e fizemos um recorte. Qual foi o recorte? Atenção materna infantil. Por quê? Me tocou profundamente, e aí as falas aqui me contemplaram bastante, mas me tocou profundamente, me tocaram muito os dados do Comitê de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil, né, que ele é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, mas tem uma participação plural extremamente importante, que mostra a gravidade da mortalidade materna infantil, principalmente quando nós olhamos sobre 2 aspectos. Primeiro, a evitabilidade do óbito. Né? É terrível pensar que 64% das crianças com menos de 1 ano morrem por causas evitáveis e 94% das mulheres, então, dessas mortalidades maternas que nós estamos falando aqui, ocorrem por causas evitáveis ou potencialmente evitáveis. E aí eu falo isso para dizer, então, nós não estamos falando de uma fatalidade, de uma complicação que aconteceu na saúde de alguém, nós estamos falando, e aí falo também, sem o objetivo aqui de apontar o dedo para quem quer que seja, porque se a minha instituição ela tem o dever de promover o direito à saúde, nós somos corresponsáveis, então, nós estamos todos no mesmo barco, mas a nossa sociedade falhou. A nossa sociedade falhou com essas crianças e com essas mulheres. Né? E nós temos, né, que fazer essa meia-culpa, investigar e identificar o que aconteceu com a política pública que não chegou lá na ponta, naquela gestante, né, ou naquela criança. E é terrível também, deputado, quando nós olhamos para os dados das disparidades regionais. Né? Foi colocado aqui, e são importantes mesmo, as disparidades que nós temos em termos de etnia, né? A mortalidade infantil e a materna entre os indígenas, né, ela é altíssima. Nós tivemos, em 2014, se não me engano, a morte, nós estamos falando agora dos Yanomami, mas nós tivemos 19 crianças indígenas que morreram de diarreia aqui em Minas Gerais, lá nas aldeias de Água Boa e Pradinho, né, da etnia Machacali. Então, essas disparidades elas incomodam profundamente. E as disparidades regionais, horríveis.
né? E aí o nosso projeto, né, dentro desse acordo com o Ministério da Saúde, ele foca, ou iniciou por 2 regiões, que são a Macro-Leste, com polo em Governador Valadares, e a Macro-Nordeste, que são as regiões com maior mortalidade materna e mortalidade infantil. E foi falado aqui, né, no caso de Minas Gerais, na mortalidade materna, a principal causa são as hemorragias no parto. Ok. Mas não é uma causa negligenciável, né, a doutora colocou aqui bem, não são negligenciáveis as doenças hipertensivas durante a gravidez. Quando nós olhamos para o lado das crianças, nós vemos que o maior conjunto de causas evitáveis, né, da morte dessas crianças são evitáveis a uma boa atenção pré-natal, assim como as doenças hipertensivas. Então, nós temos trabalhado, e isso tem tudo a ver com a atenção primária, porque para a gestante de risco habitual, e a atenção primária é a porta de entrada, onde as pessoas chegam, é a atenção que está mais capilarizada e deve estar próximo das pessoas, é na atenção primária que vai ser feito o atendimento pré-natal da gestante de risco habitual. Então, mais uma vez, a importância da atenção primária na vida das pessoas e da atenção materna infantil. Então, nós temos trabalhado no sentido de buscar, em primeiro lugar, acesso, ou seja, que as gestantes façam pelo menos 6 consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação. E tratando isso de uma forma, buscando, pelo menos, né, a nossa intenção de uma forma adequada, não no sentido de responsabilizar a gestante. Né? Alguém poderia pensar, não fez, mas por que não fez? Não fez, como foi dito aqui, nós estamos tratando de gravidez de meninas que foram violentadas. Como que essa menina, eventualmente, pode revelar a notícia dessa gravidez e ter acesso ao pré-natal, entre outras diversas circunstâncias, mas, para mim, esse é o exemplo mais grave do que nós estamos tratando. Então, não é responsabilizar a mulher, é buscar que a política pública, né, tenha competência cultural, vá ao território e entenda por que não está sendo, não está ocorrendo a atenção pré-natal. E, mais que isso, né, tentar monitorar os demais indicadores, como a realização de exames de HIV e sífilis. E o nome Melissa do nosso projeto é por conta de uma menina que morreu por sífilis congênita, né, uma doença que poderia ter sido diagnosticada e tratada na gestação. Então, estivemos nesses territórios com as equipes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, e estamos atuando com o objetivo de buscar, nessa captação precoce da gestante, a sua vinculação ao pré-natal. E eu gostaria de usar o espaço especialmente, né, porque o Ministério Público é um órgão de fiscalização e, muitas vezes, mal compreendido por isso, mas entendendo também a importância de nós reconhecermos as boas práticas, né, e eu imagino que tem muito profissional de saúde que, quando nós vamos ao território e nos escuta falando, deve pensar assim, vocês não sabem o que eu estou passando aqui. Né? E, com esse objetivo, nós lançamos, no último dia 2 de março, um prêmio de reconhecimento de boas práticas na atenção materna infantil, na atenção primária à saúde. Então, eu queria contar aqui com a mesa, com todas vocês que estão nos assistindo, para divulgarem esse prêmio, que é um prêmio voltado ao reconhecimento de boas práticas na atenção materna infantil, na atenção primária, com o objetivo de que nós possamos identificar, divulgar e premiar essas boas práticas que são importantes para o enfrentamento da mortalidade materna infantil. As informações, a inscrição é gratuita, né? Ela é no nosso site, Projeto Melissa, Melissa com 2 L's e Y, porque é uma homenagem a essa criança que morreu, .mpmg.mp.br. O nosso Instagram é o @Projeto Melissa com 2 L's e Y, .mpmg. E a nossa ideia, deputada, é que nós tenhamos boas práticas registradas em um e-book que vai ser editado pelo CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,
5 delas vão ser gravadas, vão ser objeto de uma série de programas da TV MP, compartilhado com as outras TVs públicas, e nós vamos pegar as 3 melhores boas práticas, vamos levar 2 profissionais que forem autores dessas boas práticas para um seminário na Universidade de Coimbra, em Portugal, para que a gente possa fazer uma troca de experiências, né? Já que lá em Portugal também tem um sistema de saúde muito parecido com o nosso, e apesar de não ser o país europeu que mais investe em saúde, eles têm dados de mortalidade materna e infantil, indicadores de desenvolvimento social muito relevantes. Então, queria contar, né, com todos os profissionais para divulgar e se inscreverem também. Já convido a deputada para estar presente na cerimônia de entrega do prêmio em outubro. E, mais uma vez, né, destacar que essa causa da mortalidade materna e também da mortalidade infantil, ela me tocou muito, sobretudo quando nós pensamos que são mortes evitáveis, são mortes que atingem as pessoas em maior vulnerabilidade. A disparidade regional ela é inaceitável, né? Nós estamos falando de mineiros que, em determinada região do Estado, mulheres que, em determinada região do Estado, quando se engravidam, têm um maior risco de vir a óbito do que em outra região do Estado, basicamente só porque está numa determinada região e não outra, e crianças que têm menos chance de sobreviver por conta da região que estão nascendo. Eu acho que nós não podemos aceitar. E não é um tema, deputada, já finalizando, de outra época, né? Às vezes, para algumas pessoas, quando nós falamos de mortalidade materna e infantil, parece que é um tema da década de 80, né? Um tema ultrapassado. E aí, na semana passada, já foi dito aqui dos impactos da pandemia, mas na semana passada a Folha de São Paulo disse que dados preliminares de 2021 mostram que a mortalidade materna será de 110 óbitos por 100 mil habitantes em 2021. Ou seja, nós voltamos para a mortalidade materna da década de 80 e 90 mesmo. Nós retornamos lá atrás. E isso nós não podemos admitir de maneira alguma. São mulheres jovens e que muitas vezes têm o papel de cuidadora, de provedora. Nós não podemos admitir que isso seja realidade ainda no nosso país. Então, mais uma vez, eu cumprimento. E só para não esquecer, no órgão em que eu estou, né, eu não tenho atuação direta no município de Sabará, né, eu estou numa coordenação da área de saúde, mas eu farei, né, noticiarei o fato ao colega promotor de justiça da comarca de Sabará para que ele tome conhecimento, né, e possa tomar providências. Tá bem? O fato relacionado ao município de Sabará. A gente bate palmas aqui te cumprimentando, doutor Luciano, mas é uma situação, são informações, né, e quantitativamente aí, numérica, que nos abate muito, né? Que bom que a gente está tendo a oportunidade de conversar. Já aceito aqui o convite para estar com vocês lá no resultado da premiação em outubro, que é também uma iniciativa que pode nos ajudar a fomentar cada vez mais, né, melhorias aí na política, uma vez que exemplos práticos vão sendo trazidos. Gente, nosso horário está assim, né? A hora voou aqui, mas eu quero passar para cada uma das que estão aqui na mesa para fazer suas respostas, as perguntas, e já aproveitando fazer a consideração final, tá? Para a gente poder ir encerrando aqui também esse painel. Nós vamos começar com a Paula, porque tem perguntas direcionadas especificamente para ela, e ela também tem aula daqui a pouquinho, né? Então os alunos estão aguardando. Pode ir, Paula, por favor. Boa noite agora, né, gente? Já me antecipo, né? Como a deputada falou, eu estou um pouco já com o meu horário estourado, então, também em respeito às pessoas que me esperam, talvez eu não consiga ouvir todas as colegas, peço desculpa por isso. Comentando rapidamente as 2 perguntas que foram colocadas, né? A primeira, que é sobre pensar os serviços do SUS e aí esse momento que a gente vive de fragilidade do SUS. Eu percebo que a gente tem 2 caminhos, né? Na verdade, 3.
entender em que espaços e quais são as críticas, como a gente coloca as críticas ao SUS. A gente vem de um momento em que o SUS foi fortemente atacado, não só discursivamente, mas financeiramente, né? Serviços foram literalmente fechados, profissionais foram exonerados. Então, em que espaços as nossas críticas ao SUS são críticas que vão produzir avanços ao SUS, né? Não é uma arena política que ficou pacificada recentemente, pelo contrário. E aí eu entendo, né, acho que foi muito perspicaz quando o promotor cita, né, assim, às vezes os profissionais de saúde nos veem já com desconfiança. Nós precisamos cuidar desses profissionais e cuidar desses profissionais que são cuidadores. Isso implica que a gente garanta condições de trabalho dignas, né, assim, que não é a realidade da maioria dos profissionais hoje. Se a gente pensa, por exemplo, o espaçamento que a gente tem com concurso público para essas funções, se a gente pensa a educação permanente, que é uma premissa para a atuação no SUS e que muitas vezes não consegue ser implementada como deveria, se a gente pensa que muitas vezes a gente cobra que esses profissionais atuem em determinadas temáticas para as quais, na formação deles, eles efetivamente não viram, né, eles não tiveram isso. Falo isso enquanto psicóloga, né, e hoje uma pesquisadora de saúde sexual e saúde reprodutiva, já há alguns anos. Esses temas não foram trabalhados na minha graduação, mas quando a gente formava, uma possibilidade era a gente trabalhar num hospital, num centro obstétrico ou numa maternidade. A equipe mínima de atenção humanizada ao abortamento prevê uma psicóloga. Nenhum dos momentos da minha graduação se conversou com a gente sobre a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento. Isso nunca foi dito no curso, quando eu me formei, que esse documento existia. Hoje, enquanto professora, esse documento é passado nas minhas aulas, mas em quantos outros cursos de psicologia esse debate é feito? Estou falando dessa temática, mas a gente pode pensar em outras, né, como a saúde da população indígena, como a saúde da população negra, como a questão da leitura, inclusive, de que o próprio sofrimento psíquico ele é forjado na teia da sociedade, né? Assim, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma campanha, retomando uma campanha antiga que fala, né, a humilhação racial faz sofrer psicologicamente. Então, essa pergunta de como é que a gente lida, né, com as populações que chegam no SUS e que são discriminadas, como é que o SUS pode lidar com isso, eu entendo que cuidar dessa rede e também cuidar dos nossos processos formativos. Os cursos de saúde precisam de revisão urgente, né? Assim, precisamos sair dos nossos modelos biomédicos de que, se você tem determinada característica, necessariamente você vai ter determinada doença ou vai ter determinado transtorno psicológico. Eu acho que calma, né? Muita calma nessa hora. Assim, acho que essa é uma questão. A outra pergunta, que era sobre a questão do conceito de justiça reprodutiva e as mulheres privadas de liberdade. Eu queria marcar uma presença aqui, né? Vou tentar responder, mas não sou especialista nisso. E a gente tem na plenária a Poliana Brito, que é mestra em psicologia social. Tive a felicidade de estar na banca dela, então li o trabalho dela sobre mulheres em situação de privação de liberdade aqui em Minas Gerais. Então, é uma pesquisadora que conhece a realidade não só desse público, mas desse público nesse estado. E aí acho que é importante a gente pensar que o conceito de justiça reprodutiva ele compreende a necessidade que as políticas se adequem às especificidades dos grupos a quem elas se dirigem. E a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, né? Se a gente pensa, por exemplo, as experiências voltadas para a próprio plano, né, de saúde para a população indígena, que pensa essas especificidades, a gente tem que pensar como isso se dá. E a gente não pode perder de vista, né, assim, o problema que é o nosso próprio sistema carcerário, que não presume, por exemplo, que esse é um espaço onde vai se conservar a dignidade dessas pessoas, muito menos as necessidades básicas e fisiológicas de mulheres que estão ali colocadas. E aí quero grifar isso, né? Assim, em algum momento eu estava escutando, principalmente as pessoas que fizeram comentários e perguntas presencialmente, e a Adriana comentou comigo rapidamente também uma experiência que ela teve, e aí fico pensando na distância quando a gente ouve o que são as propostas, né? O que já existe, o que está sendo feito, e quando a gente escuta Neuma falando, Ana Cristina falando, Adriana falando, Gláucia falando da falta de educação sexual, eu acho que a gente precisa se perguntar fortemente sobre a distância do que a gente está produzindo e as experiências que a gente está ouvindo aqui, né? E aí fiquei pensando muito sobre isso,
porque, efetivamente, a gente vê aí iniciativas, né, e voltando à questão da interseccionalidade, elas chegam para quem realmente, para quem mais precisa, né, para quem é o sujeito que não está tendo esse acesso, para quem mora, né, nas regiões que menos têm esses serviços territorializados, né, assim, essa é uma questão. E penso que a gente, e aí, já encerrando, né, queria fazer 2 observações muito brevemente sobre o que Gláucia falava da política de educação sexual nas escolas. A gente vem de um momento, né, eu trabalhava com uma cartilha que era fruto de uma parceria do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, que chamava Para Curtir a Vida, né, que ensinava profissionais de saúde a fazer oficina com adolescente. Fazer oficina para falar sobre sexualidade sem ser numa lógica de repressão, para ensinar a usar preservativo. Às vezes a gente diz, né, os adolescentes hoje têm acesso a tudo, tem campanha dizendo use camisinha. Por que eles não usam? Porque use camisinha não informa como usar uma camisinha, não diz quando usar uma camisinha, não diz exatamente o que é que eles precisam, por que usar uma camisinha, e aí não desmistifica as coisas que eles pensam sobre camisinha. A gente precisa ter estratégias que sejam mais efetivas. E a gente saiu desse momento, né, em que esse tipo de material foi lançado para um momento de pânico moral, onde professores do Brasil inteiro passaram a ter medo, inclusive, de sinalizar, inclusive, suspeitas de abuso sexual, porque isso passou a ser visto com um tom persecutório. Espero que a gente saia desse momento, né, de obscurantismo. E, por fim, queria só marcar uma questão que fiquei pensando enquanto escutava, né? Muitas vezes a gente repete culturalmente, pessoas negras são isso ou são aquilo. Culturalmente, se trata mulheres negras no serviço como mais fortes. Culturalmente, se nega a analgesia porque elas são raçudas. Isso não é cultura, isso é racismo. É importante que a gente nomeie as coisas que acontecem. E falo isso, né, enquanto uma pesquisadora negra. A gente vive no Brasil ainda o mito da democracia racial. A gente vive na ideia de que há um certo desconforto. Esse desconforto ele é violência, esse desconforto tem nome, esse desconforto é racismo, ele provoca morte, esse desconforto é crime e ele precisa ser nomeado como tal para que seja punível como tal. Então, se hoje nós temos mulheres negras recebendo menos analgesia, impelidas à peregrinação, sem acesso ao pré-natal, não é porque culturalmente se acreditam que elas são boas paredeiras. Se acha que elas são boas paredeiras, porque isso é uma construção racista. E nós precisamos identificar isso para tratar isso com a gravidade que ela tem. Então, não é só falar sobre violência obstétrica no contexto do Brasil. Eu entendo que, até quando a Emanuele Góes fala, a gente vive um quadro de racismo obstétrico, porque quem está morrendo fruto dessa violência não são todas as mulheres, são alguns grupos de mulheres. Então, acho que essa é uma responsabilidade coletiva que a gente precisa assumir. Eu realmente não queria sair sem pontuar isso que fiquei pensando enquanto partilhava com vocês. Obrigada e, mais uma vez, desculpa caso eu precise sair realmente por causa do horário. Nós te agradecemos, Paula, pela disponibilidade, pelas informações e pela contribuição aqui conosco. Eu vou passar agora a palavra para a Danúbia, para a resposta, né, às perguntas feitas. Danúbia, e suas considerações finais. Bom, eu peço, então, desculpas em relação ao termo usado, então, coloco-me em solidariedade e coloco-me nessa posição mesmo. É racismo, e a gente precisa de enfrentá-lo. Isso é muito importante. Me falaram a questão do plano de parto, então, assim como nós tivemos várias questões envolvendo retrocessos na escrita, inclusive de documentos oficiais. Eu não sei se vocês tiveram acesso à nova caderneta da gestante, que foi lançada no ano de 2022. E essa nova caderneta, que eu acredito que agora ela também passa por um processo de revogação, ela tirou o plano de parto. Um dos itens que ela tirou em relação ao exercício da autonomia, à construção da autonomia da mulher, foi no conhecimento, inclusive, que existe, vereadora, a possibilidade da construção de um plano de parto. Então, eu acho que a primeira questão é não usar aquela caderneta para nada. Porque ela não só retirou a construção de um plano de parto, mas também ela colocou questões lá que são muito sérias, como a chamada de infiltração no fundo do útero.
né? Eu não sei se vocês tiveram acesso ao documento, e ele fala isso, a permissão do gentil, da gentil tração no fundo do útero, que é uma manobra de violência, né? Então, inclusive, colocando isso como um ato legitimado. Então, a possibilidade da construção de um plano de parto, ela se dá no dia a dia da consulta de pré-natal. E isso é responsabilidade de inserção desse momento do profissional da saúde. Então, em alguns municípios, e aí eu vou falar a minha vivência no município de Montes Claros, nós fizemos roda de conversa e uma expansão do conhecimento, inclusive do que é o plano de parto, e a possibilidade dessa construção em diferentes momentos da assistência pré-natal, porque tem uma outra questão muito perigosa, é fazer com que aquele instrumento torne apenas uma resposta de sim ou não, né? E que ela não tenha esse espaço da construção do conhecimento do que cada pergunta daquela representa. Então, essa é uma questão muito importante que a gente precisa de trazer de volta, não só para a caderneta da gestante, como também para os espaços de construção coletiva da assistência pré-natal. E me direcionaram aqui uma questão: é urgente a mudança dos protocolos de atendimento das instituições do CAR dos períodos gestacionais e neonatais, né? A começar pelo acolhimento, a começar por uma ambiência adequada para receber essa mulher, a começar pelo conhecimento da política de humanização e atendimento seguro às mulheres em situação de abortamento, a começar por tantas outras possibilidades, né? Essa reformulação de políticas que reconheçam as mulheres, não só que possuem perdas fetais, como também as mulheres que possuem perdas neonatais, que também é algo a ser discutido. Eu acabei de receber, antes de entrar para a mesa, um pedido de socorro de uma mãe que perdeu seu bebê com 31 semanas, passou por um processo de indução do trabalho de parto e expulsão fetal e está com engurgitamento mamário. O que ela faz? Ela, desesperada, pedindo ajuda, né? Então, não se limita à assistência àquele momento do parto, né? Como a gente conduz aquele puerpério, né? E como a gente conduz toda a assistência que essa mulher precisa, né? Não é só o momento da expulsão, enfim. Então, passa por tudo isso, por conhecimento de protocolo, reformulação de política e toda a trajetória aí de reorganização dos serviços para atendimento a essas mulheres. Danúbia, te agradeço a presença, a disponibilidade, a riquíssima contribuição, né, com os seus estudos, sua vivência. A nossa equipe aqui está trabalhando aspectos legislativos sobre os relatos todos aqui. Então, pode ser que a gente te acione em outros momentos para nos ajudar a fortalecer os olhares e também as perspectivas de maior atuação nossa nessa pauta. Tá? Muito obrigada pela presença. Vou passar agora para as considerações finais e também a resposta da pergunta que foi feita para Maria Nogueira. A pergunta é: quais os desafios para a criação de espaços de fala para adolescentes e jovens e para a escuta adequada para que se manifestem sobre a sexualidade? Então, eu acho que, primeiro, essa ideia, não é? O que é a escuta adequada? O que é a escuta qualificada? Quando a Paula estava falando da questão do uso do preservativo, né? Então, muitas vezes, as campanhas elas são pautadas no use a camisinha, né? Mas como usar, existe um mito, por exemplo, com algumas informações de que o preservativo distribuído nas unidades básicas de saúde ele é de menor qualidade. Então, muitos adolescentes eles deixam de acionar, de usar o preservativo por causa de uma informação, de um dado que não é verdadeiro, né? Eu tenho relatos de adolescentes, por exemplo, que vão abrir uma camisinha e vai com a boca,
né? Então, quer dizer, você tem que qualificar esses espaços. E eu vejo os espaços, a escola, a unidade básica de saúde, a família, né? Então, são espaços. E os desafios, por exemplo, o primeiro desafio que eu coloco aqui é de entender a sexualidade como perpassando todas as etapas da vida, né? Então, a questão da sexualidade não deve ser pautada por uma faixa etária específica, né? Quando a Ana, né, está colocando a questão do climatério, né, o direito ao exercício também da sexualidade nessa fase. Então, há um grande desafio trabalhar também a questão da sexualidade, desnaturalizando os papéis de gênero, também trabalhando fora desse modelo binário, tratar a diversidade dentro da escola, dentro das unidades básicas de saúde. E, quando se pensa na unidade básica de saúde, quando a gente pensa na porta de entrada, nós temos ainda uma unidade básica de saúde, uma equipe de saúde da família que ainda tem uma grande rotatividade. Então, como que a gente pensa na profissionalização e na capacitação desses profissionais? A gente tem a sensação que a gente está o tempo todo recomeçando, porque você vai lá, você trabalha, faz um trabalho de qualificação, uma roda de conversa com esses profissionais para, minimamente, eles poderem ter um acolhimento desse adolescente que acessa a unidade básica de saúde para a busca de uma informação. Quando você volta daí a um ano e meio, as pessoas não estão mais lá. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos que... O outro desafio também é que essas ações elas não sejam pontuais, que o atendimento ele não seja circunstancial, porque acaba sendo assim, se o adolescente ele está perto de uma unidade básica de saúde, onde tem um profissional sensibilizado, ele vai ter acesso, ele vai ter um pouco mais de informação de acolhimento. Mas, se ele está perto de uma unidade básica de saúde, que é a referência dele, onde não tem esse profissional, ele não vai ter acesso. Então, isso tem que fazer parte da política pública, tem que ser acesso para todos. Igual a Danúbia estava falando, você tem um profissional de saúde sensibilizado para a questão da humanização, mas isso não pode ser circunstancial, né? Isso tem que ser incorporado nas práticas dos nossos profissionais. Um outro desafio também é a incorporação dos meninos, né, nesse discurso. Eu reforço isso, porque, quando eu trabalhei numa unidade básica durante 2 anos com essa questão da saúde sexual e reprodutiva, gravidez na adolescência, a preocupação né, quando a gente foi selecionar, perguntar para os profissionais da equipe de saúde da família quais que seriam, né, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, o público-alvo, né? Como é que a gente ia direcionar as nossas ações? Aí eles colocaram assim para as meninas. Eu já tinha isso em mente. Eu falei, mas por que não para os meninos? Né? Então, por que a gente tem que trabalhar essa abordagem da saúde sexual e reprodutiva? Porque os meninos não comparecem na unidade básica de saúde. Aí a gente pergunta, eles não comparecem por quê? Né? A unidade básica de saúde tem esse acolhimento, ela está recebendo... Então, a gente recai também sobre a questão da sobrecarga também de trabalho. Nós não temos, muitas vezes, espaço nas unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada, para o trabalho preventivo. O profissional de saúde ele fica ali respondendo à urgência e, muitas vezes, a questão da promoção, né, que é direito, a promoção, ela fica no segundo plano e, muitas vezes, ela não o profissional não dá conta disso, né? Porque, muitas vezes, também, a gente vê que o profissional, tanto na saúde quanto na educação,
uma sobrecarga de tudo que ele tem que dar conta, né? Ele tem que dar conta das ações da dengue, ele tem que dar conta da questão da Covid. Então, é uma responsabilização e uma multiplicidade de tarefas que, muitas vezes, ele nem recebeu, igual a Paula falou, né, uma qualificação durante a sua grade curricular, que nós devemos repensar essas grades. Então, são alguns aspectos aqui, né, para a gente tentar criar esses espaços, né, de diálogos para os adolescentes, para os jovens. Eu queria agradecer e dizer da minha felicidade, né, de compartilhar esse dia de conhecimento, de construção de conhecimento com vocês. Obrigada. Obrigada, Maria Nogueira, pelas contribuições. E eu passo agora a palavra para a Ana Lúcia Valadares para suas considerações finais e conclusão. Olha, foi um prazer participar dessa mesa, uma mesa extremamente rica, e eu gostaria de colocar a importância do climatério. Nós estamos envelhecendo e nós temos que plantar a saúde nessa fase da vida dos 50 anos, dos 50 aos 60 anos, para que as pessoas possam viver melhor. E, para isso, nós temos que lutar para uma maior qualificação dos médicos para atender essas pacientes, essas mulheres, e também da educação das mulheres para saberem o que está acontecendo com elas. Eu tenho um ambulatório lá da Santa Casa e eu treino residentes de 3 serviços, mas eu acho que ainda é muito pouco. Viu? Então, é isso. Muito obrigada, doutora. Agora eu passo para a Adriana Ferreira para suas considerações finais. Vou ser bem rápida, viu, deputada? Agora vai precisar da plaquinha de 2 minutos, não. Gente, eu gostaria de agradecer por participar deste evento maravilhoso, pela sensibilidade da deputada em estar ouvindo, literalmente, aqueles que são acometidos por essa fase da vida, porque ouvir técnicos é muito bonito, mas ouvir a prática também faz-se necessário. E que o projeto de lei possa ser aprovado para que nosso Estado seja referência na implementação do PNAISM, que é a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Foi criado em 2008, que, infelizmente, nenhum estado, nenhum município ainda implementou. Mas, graças a Deus, as nossas lutas desde o ano passado, nós já conseguimos que 8 estados estivessem fazendo o mesmo trabalho que a deputada está fazendo aqui, discutindo a criação de políticas públicas para a mulher no climatério e ampliando o nosso leque de informação, o nosso leque de ação, porque não podemos ser omissos, já que nós estamos aqui discutindo melhorias, deixar de lado a diversidade e a inclusão. Nós estamos atuando com mulheres e pessoas transgêneros que têm o sexo feminino, porque elas também entram em menopausa. Os laboratórios trans já foi uma grande conquista, mas nós precisamos de ir além. Porque se a expectativa das pessoas trans é de 35 anos, imagina aquelas que agora, através de uma política pública, poderão vivenciar os seus após os 50 anos e que passarão também pela menopausa. Então, faça necessário deixar aqui evidente que são para as mulheres e pessoas trans que têm o sexo feminino. E pela aprovação do projeto, porque 50 anos não é uma idade que me define. O que me define, na verdade, é nós podermos saber que a gente pode sonhar com o amanhã e que nós sabermos também que nós temos deputadas honradas, comprometidas com a questão feminina e que essas mulheres que aqui estiverem e que estão nos ouvindo estão também cientes da importância da existência de políticas públicas em todos os ciclos de vida. Obrigada. Sou deputada, só um minutinho, porque foi uma pergunta que me fizeram aqui. Qual era a forma de contactar? Nosso Instagram é @menopausa_feliz_. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. É isso, né, Bebela? Estamos chegando aqui ao final de mais um painel de Sempre Vivas 2023. Eu queria aqui só trazer também uma informação. A equipe de consultoria aqui da casa me trouxe um relato. Tem uma lei estadual, gente, elaborada aqui pela Assembleia, que é a Lei 23.243, de 4 de janeiro de 2019. Ela institui a Semana Estadual de Combate à Violência Obstétrica. Ela foi sancionada e ela institui a Semana Estadual de Combate à Violência Obstétrica a ser realizada anualmente do período de 8 a 14 de março.
Então, está aqui, né, mais uma lei para a gente poder fiscalizar o trabalho do senhor governador e da sua equipe. Vamos acompanhar essa semana, né, de 8 a 14. A gente dá notícia na comissão. Eu quero, gente, assim, agradecer muito, dizer que foram painéis, e uma manhã e uma tarde extremamente rica, com muito conteúdo, muita informação. Temos muito trabalho, mas eu queria muito agradecer a presença de todos, de todas, componentes da mesa que nos acompanharam, as organizadoras do Sempre Vivas aqui, na pessoa da Bebela, né, que está aqui desde sempre, desde antes da fundação do Sempre Viva, e permaneceu o dia todo conosco. Agradecer a Hélia, minha colega assistente social, né, formamos juntas na PUC, e a Hélia hoje vem desenvolvendo um trabalho importante na prefeitura, junto com as políticas públicas, né, com Bem-vinda e outras políticas públicas. Agradecer a Cacá, ex-prefeita de Araçuaí, Regina, está aqui na luta do 8M, né, mas somos aí amigas de bairro, lá do Veracruz, né, Regina, de muitas atividades também que fizemos juntas. Enfim, toda a nossa equipe do mandato que está aqui presente, também acompanhando. Espero que a gente possa transformar toda essa escuta aqui em ações, né, e saudar que também a componente do Corpo de Bombeiros está aqui conosco também, desde cedo, acompanhando, né, todos os trabalhos. Você, Renata de Ibirité, também veio de longe. Vanessa, também da Procuradoria, do Ministério Público. A nossa equipe que eu já citei, mediação de conflitos, já falou. E você, de verde, aí do fundo? Milena, daqui da Assembleia, Milena? Acadêmica, e ó, sentou aqui com a gente para poder aprender. Muito bom. E aí, gente, agradecer a toda a equipe técnica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos às autoridades, às convidadas, a todos e todas que acompanharam o ciclo de debate Saúde para Todas, Atividades Sempre Vivas 2023. Viver é muito mais que sobreviver. Evento realizado para marcar o Dia Internacional da Mulher. Todos os painéis que integram essa programação permanecem gravados e poderão ser acessados na página do evento, no portal da Assembleia, no canal da Assembleia e também no YouTube. É isso, muito obrigada, boa noite a todos e todas.